Depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de podermos te louvar. Pedimos agora, Senhor Deus, pela reflexão em Tua Santa Palavra, que possa, Pai, adentrar em nossos corações, confrontar as nossas vidas, para que sejamos crentes melhores, que brilhem a luz do Senhor Jesus Cristo para a Tua glória, Pai. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos dar continuidade ao livro de Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 22, nós estudamos já até o versículo 21, e hoje vamos dar continuidade a partir do verso 22. Mateus, capítulo 12, verso 22. No início desse capítulo, nós estudamos um pouco sobre a interpretação correta com relação ao sábado. Estudamos sobre Jesus e o sábado, ele dizendo que era o Senhor do sábado. E agora, a partir do versículo 22, vamos observar ainda algumas astúcias, com relação aos inimigos de Deus, querendo incriminar o Senhor Jesus Cristo. Versículo 22, diz assim a palavra do Senhor: Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: É este, porventura, o filho de Davi? Aquele que ele estava por vir realmente. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: Este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E você observa a rebeldia desses fariseus, pessoas que conheciam a lei, mas estavam cegas pela tradição dos anciãos. Eles idolatravam tanto a tradição dos homens, aquele ritual religioso, que esqueceram de dar atenção devida às profecias. E diante de tantos feitos que Jesus já havia realizado, tantos milagres, mais um agora à vista deles, e eles não queriam enxergar que o Senhor Jesus Cristo era realmente o filho de Davi, aquele ungido, o Messias que estava para vir, porque estavam focados na tradição dos anciãos. Sempre eu gosto de trazer uma advertência, irmãos, quando falamos da tradição, para nós termos cuidado com a tradição que recebemos dos nossos antepassados. As tradições, elas vão passando de geração em geração, pai para filho, para neto, por aí vai. E nós temos que observar à luz da palavra de Deus o que realmente é bíblico, o que é de Deus, o que nós devemos seguir e o que devemos abandonar. Não é porque recebemos alguma coisa dos nossos antepassados que temos que levar para o túmulo essas coisas. Ou seja, esses costumes ou orientações. Nós precisamos observar segundo a palavra de Deus. Algumas orientações que nós recebemos dos nossos próprios pais, às vezes, quando vamos observar a Bíblia, não era aquilo que Deus queria para nós. Não era. Nem sempre os nossos pais nos dão todos os conselhos bíblicos, porque nem sempre os nossos pais são crentes. São pessoas que realmente têm o conhecimento das Escrituras e orientam os filhos dentro dos caminhos de Deus, 100%, que eu estou dizendo, 100%. É lógico que os pais querem sempre o melhor para os filhos, e é o que eles aprendem como sendo o melhor que eles vão repassar para os filhos. Mas nem tudo é de acordo com as Escrituras. Então nós temos que parar um pouco e analisar, segundo a Bíblia, quais costumes, quais orientações, quais conselhos dos nossos pais, nossos avós nós recebemos e nós devemos realmente levar adiante. Ou dizer, opa, não, peraí, isso aqui não é de acordo com a vontade de Deus. Então, deixa isso aqui no meio do caminho e sigo com a orientação de Deus. Eu sei que pode soar estranho, para alguns, pensar, mas irmão, você está ensinando que nós não devemos seguir o conselho dos nossos pais?
Estou ensinando isso não. Eu estou ensinando que você tem que seguir o conselho do Pai maior, né? Do Papai Celestial, porque Ele é o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador, é o Senhor da nossa vida. Então, se o conselho dos nossos antepassados batem de frente com os conselhos de Deus, nós temos de escolher quais conselhos nós vamos seguir. Os dos nossos antepassados, os que eram contrários à palavra de Deus, ou os segundo a palavra de Deus. Então, nossos antepassados nos deram conselhos segundo a Bíblia e outros conselhos que não eram de acordo com a Bíblia. Nós temos que escolher. Eu gosto de trazer essa advertência porque às vezes nós dizemos, não, eu nasci aqui e vou morrer aqui, né? É como se você tivesse aprendido algo errado e vai morrer fazendo aquilo errado. Já peguei o trem errado, vou até o fim da linha. Irmãos, isso não é sábio, certo? Isso não é um pensamento sábio. O pensamento sábio é você analisar se está certo ou errado aquilo que você está fazendo e parar de fazer o que é errado. Porque se você insiste em fazer o que é errado, um dia você vai quebrar a cara. Um dia vai dar realmente totalmente errado. E às vezes é tarde demais para você voltar atrás. Às vezes dá tempo, às vezes não dá. Então você tem que ser uma pessoa sábia. E a pessoa sábia, ela faz o quê? Ela teme ao Senhor. Ou seja, ela respeita a Deus. Mais até do que os seus familiares. Aqui o problema desses fariseus não terem reconhecido Jesus como o Messias, o filho de Davi, que eles estavam esperando, é justamente por isso. Eles estavam focados nos conselhos dos seus antepassados, na tradição dos anciãos, naquela religiosidade. E aí desprezaram o Filho de Deus, que é o próprio Deus em carne. Você imagina aí o tamanho da gravidade. Só em lermos o texto, às vezes nós não percebemos a gravidade, mas tente, vou usar essa palavra, mas vocês vão entender, né? Que eu não estou falando de reencarnação. Tente incorporar, né, o personagem. Tente incorporar o personagem. Como se você fosse Deus. E aí você se transformou num ser humano para vir a esse mundo, morrer por alguém, para salvar essa pessoa da condenação eterna. E essa pessoa diz que você é o diabo. Você parou para pensar na gravidade disso? Você, sendo Deus, vem para se sacrificar por pessoas que lhe chamam de diabo. É o que aconteceu aqui, ó. O Senhor Jesus Cristo, sendo Deus, se fez carne, e aí agora chamaram ele de diabo. Este expele demônios, senão pelo poder de Beelzebul, o maioral dos demônios. Estavam dizendo que Jesus estava possuído, né, pelo diabo. Então isso é terrível, irmãos. Isso é muito grave, é gravíssimo. Cuidado com a tradição dos anciãos, né? Cuidado com o ritual religioso. Você tem que entender realmente quem é Deus, quem é o Senhor Jesus Cristo e servi-lo verdadeiramente, fielmente, do seu interior, né? Não simplesmente pela caducidade da letra, como diz, né, a palavra, só seguindo tradições, mas observando o que realmente Deus quer para a sua vida. Então eles atribuíram, né, esse milagre que Jesus estava realizando ao próprio Satanás, né? Os fariseus declararam que Jesus era Satanás. E, na verdade, era o contrário, né? Eles sabiam o que realmente estava acontecendo, mas eles não queriam aceitar que um mero filho de um carpinteiro podia ser o redentor deles. E aí vem, junto com essa tradição, né, vem a vaidade, vem o orgulho de não aceitar que pessoas humildes podem brilhar a luz de Cristo. É um outro problema na vida cristã também. A acepção de pessoas, né? Não pode acontecer isso. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Vocês observaram que Jesus ele usa o raciocínio lógico? Isso aqui é algo de raciocínio ou não é? Vamos parar para pensar um pouco, né? Todo reino dividido contra si mesmo, ele vai ficar deserto. Não pode subsistir. Se Satanás espelha Satanás, pare para pensar um pouco, raciocina. Não vai subsistir esse reino. Esse reino não vai perdurar. Ele vai acabar.
como é que Satanás vai expelir o próprio Satanás? Então, se você observar no versículo 22, o que é que está dizendo? Lhe trouxeram um endemoniado. Aí estão dizendo que era pelo poder de Satanás, né? Beelzebul, o principal dos demônios. Aí, para pensar, vocês não estão sabendo nem o que é que estão dizendo. Vocês não estão nem raciocinando no que estão falando. A cegueira da religiosidade, dos costumes, da tradição dos anciãos, está cegando até o entendimento de vocês, os fariseus, né? Como se Jesus estivesse dizendo isso. Vocês estão cegos, não estão parando nem para pensar. Como é que Satanás vai expelir um demônio dele? Esse reino vai se acabar. É como você construir um muro e derrubar. Constrói e derruba. Vai acabar quando essa construção? Quando que vai ser concluída? Nunca. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Certo? Então pare para pensar. Pare para analisar o que realmente é certo e o que é errado. Coisas que não faz nem sentido. Satanás expeliu o próprio Satanás. E aí ele agora vem fazer uma outra pergunta reflexiva. Então vamos pensar. Se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam vossos filhos? Jesus era de qual nação? De Israel. Era judeu. Então, se um judeu está expelindo demônio por Beelzebul, os outros judeus vão expulsando por quem? Está entendendo? Raciocina, né? Para pensar, para refletir. Que era uma coisa totalmente sem sentido o que eles estavam afirmando. Né? Era uma narrativa, né? Dizer que Satanás, que Jesus estava sendo usado ali pelo poder de Beelzebul. Uma coisa totalmente sem sentido. Uma mentira. Né? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. E isso era a verdade, né? Jesus estava expulsando esses demônios pelo Espírito de Deus. E a verdade é que o reino de Deus havia chegado ao mundo, para as pessoas. E essa era a verdade nua e crua, vamos dizer assim, né? O rei literalmente estava no meio deles, mostrando o seu poder soberano, né? Sobre os demônios, sobre o mar revolto, aqueles demônios que estavam lá naquele homem, e Jesus permitiu que ele saísse para a manada de porcos, e por aí vai, né? Tantas e tantas curas e milagres que Jesus realizou, até ressuscitar mortos. Então, você observa que era um grande sinal de que realmente o rei estava entre o povo, que é o Criador dos céus e da terra, o próprio Deus. E aí Jesus pôde mostrar a sua habilidade, né, de prender o próprio Satanás, os seus demônios, o poder que ele tinha sobre esses espíritos malignos. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa? Como é que Jesus poderia arrancar das mãos do diabo as pessoas que ele queria levar para a perdição? Satanás é como se fosse esse valente aqui que ele está falando. Né? Como pode alguém entrar na casa do valente sem primeiro amarrá-lo? Como é que Jesus poderia livrar as pessoas das mãos do diabo sem amarrá-lo, sem prendê-lo, sem atar as mãos do diabo, ou seja, sem demonstrar o poder soberano sobre o diabo e os seus demônios? E era isso que Jesus estava fazendo, né? Mostrando que tinha poder acima dos demônios. Ele tinha poder para expulsar os demônios e fazer o que ele quisesse. Eu não sei se vocês lembram que naquele episódio, né, que Jesus permite os demônios saírem lá para a manada de porcos, eles ficam temendo o Senhor, né, os demônios declaram, exaltam a Cristo, e ele diz assim: vieste para perder-nos antes do tempo? Os demônios sabem que há um tempo que eles vão ficar realmente lá aprisionados, o próprio Satanás será preso por 1000 anos, né? E eles sabem que tem esse tempo, os demônios sabem disso, porque está divulgado isso, né? Por meio da palavra de Deus. E ele já estava com medo. Será, já é agora? Veio para perder-nos antes do tempo? Vai nos prender antes da hora, né? Então os próprios demônios reconheceram
quem era o Cristo, né? Quem era esse Jesus. E os religiosos não reconheceram, né? Alguns, ou podemos dizer a maioria, né? Versículo 30 diz: quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Esse versículo ele se encaixa muito bem naquela ilustração que nós usamos, que há dois caminhos, né? A vida e a morte, né? A bênção e a maldição. E a Bíblia diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas. E quem é a vida? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então ele escolhe, pois, Jesus. Aí, às vezes, na nossa falta de conhecimento, nós dizemos assim: não, eu estou em cima do muro. Né? Nem de um lado e nem do outro, né? Estou em cima do muro. Você nem escolheu a vida e nem a morte, não foi assim? Tem gente que diz isso? Estou em cima do muro. Lê esse versículo. Quem não é por mim, quem não está no caminho da vida, é contra. Então não existe em cima do muro. Não existe em cima do muro. O versículo é bem claro. Quem não é por mim, é contra mim. Então se você não escolhe pelo caminho da vida, você está sendo contra Jesus. Você está escolhendo o outro lado. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe em cima do muro. Coloque isso na sua cabeça. Não existe. Ou é o caminho da vida, ou é o caminho da morte. Não existe meio termo. Você tem que tomar uma decisão. Jesus é quem está dizendo. O próprio Cristo, Deus em carne, quem não é por mim, é contra mim. Ou você escolhe um caminho ou outro. Não tem como ficar sem escolher nenhum dos dois. Não existe isso. Ou escolhe o caminho da vida. Se você não escolher o caminho da vida, que é Jesus, automaticamente você está escolhendo o caminho da morte. Automaticamente, certo? Quem está dizendo isso é Ele, é o próprio Cristo. É o Deus Criador dos céus e da terra. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E aí entra aquele velho dilema, né? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Será que é eu xingar o Espírito Santo? Não é simplesmente isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a incredulidade, a dureza de coração. É a pessoa rejeitar o Evangelho depois de conhecê-lo. Depois de conhecê-lo. Se você não conhece, você está na ignorância. Às vezes você até rejeita, mas porque você está na ignorância, você não tem o conhecimento. Mas depois que você conhece o Evangelho e endurece seu coração e diz: eu não quero o caminho da vida, mas você já sabe o que é o caminho da vida, já sabe o que é o caminho da morte, onde esses caminhos te levarão para a eternidade. Aí você diz: não quero esse caminho da vida. Então, se você não quer o caminho da vida, você está dizendo o quê? Que é contra Jesus. E automaticamente isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele foi enviado a esse mundo para fazer o quê? Convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele foi enviado para isso. Como se fosse para testemunhar, né? Para as pessoas. Usa as pessoas para falar a outras. Então, se você rejeita, então você está blasfemando contra o Espírito Santo. E você está dizendo: eu não quero a mensagem desse Espírito. Do Espírito Santo. Porque ele veio usar as pessoas para pregar o Evangelho. E pessoas conhecem o Evangelho e eu não quero. Ou então, não sei, né? Vou decidir agora não. Mas você sabe que quando morrer, você só tem 2 lugares para ir? Sei. E por que você não decide? Não, porque não chegou o tempo ainda não. Cuidado. Porque essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né? É a incredulidade. É você rejeitar a graça de Deus depois de conhecer essa graça, no sentido de ter o conhecimento realmente do que é o certo e o errado, qual é o caminho de Deus e qual não é. O pecado que ele estava confrontando era o da deliberada rejeição dos fariseus ao que eles sabiam ser de Deus. Eles não podiam negar a realidade do que o Espírito Santo fizera por meio dele, e assim atribuíram a Satanás uma obra que eles sabiam que era de Deus. Bem interessante, o
comentário, né, que o John MacArthur faz com relação a isso, né, a essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Observe o versículo 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Olha o que é que ele comenta com relação a esse versículo 32. Uma pessoa que nunca tenha sido exposta ao poder divino e à presença de Cristo pode rejeitá-lo por ignorância e ser perdoada. Quando você se arrepender, né? Lógico. Você não vai ser perdoado se continuar na ignorância ou rejeitando. Se você estava na ignorância, rejeitou, porque eu não sei o que é, não vou aceitar um Jesus que eu não conheço. Mas quando você conhece, e aí você larga essa descrença e crê no Senhor Jesus, você recebe o perdão. Até mesmo um fariseu como Saulo de Tarso pôde ser perdoado por falar contra o Filho do Homem ou perseguir seus seguidores, pois sua descrença estava baseada na ignorância. Observe o que aqui o próprio apóstolo diz. 1 Timóteo 1 e 12. Paulo falando, né, ele diz: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo. Podemos atribuir que ele blasfemava contra o Espírito Santo, né, vamos dizer assim, mas na sua ignorância, né? Era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Ele era blasfemo, ele blasfemava das coisas de Deus. Mas quando ele abandonou essa incredulidade, ele obteve o quê? Misericórdia. Obtive misericórdia, porque eu fiz isso, né? Eu fui blasfemo, perseguidor, insolente, na ignorância, na incredulidade. Depois que eu criei, a misericórdia de Deus entrou na minha vida e me salvou. Então todo e qualquer ser humano pode alcançar essa misericórdia. Se você conhece a história de Paulo, antes dele se converter, você vê que era um homem cruel. Cruel. Ele queria matar os cristãos. Planejava fazer isso. Quando ele estava indo lá no caminho de Damasco. Ele ia lá para perseguir os do caminho, como chama, né? Que é os crentes. Era cruel. Mas ele obteve misericórdia porque ele abandonou a incredulidade. E às vezes as pessoas acham que não tem jeito. Mas você não sabe o que eu fiz. Eu sei mesmo não. Mas Deus sabe. E Ele é rico em perdoar. Então qualquer pecado que você tenha cometido, se você se arrepender verdadeiramente, Deus vai te perdoar. Assim como Ele fez com Paulo. Era um homem insolente, perseguidor, blasfemo, cruel. Mas quando ele se arrependeu, Deus perdoou. E é isso que Ele quer fazer com todos os seres humanos. Por isso que o arrebatamento não veio ainda. Ele está, né, aguardando o tempo aí de mais pessoas se converterem para assim estabelecer, né, o seu reino. Mas aqueles que sabem que suas declarações são verdadeiras e o rejeitam, mesmo assim pecam contra o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem testifica de Cristo e faz com que a verdade dele seja conhecida por nós. Olha o que aqui diz, João 15 e 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, isso é Jesus falando, né? O Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então, Jesus, ao ir ao céu, enviou o Espírito Santo para dar testemunho dele. Nenhum perdão era possível àqueles fariseus que testemunharam seus milagres em primeira mão, que conheceram a veracidade de suas declarações e ainda assim blasfemaram contra o Espírito Santo, pois já haviam rejeitado a mais completa revelação possível. Eles estavam vendo, presenciando tudo aquilo, mas rejeitaram. Então isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o que não tem perdão, ou seja, a incredulidade. Hebreus 10 e 26 diz o seguinte, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Você tem o pleno conhecimento da verdade, aí você rejeita e diz, eu vou viver a minha vida, né? Viver deliberadamente em pecado. Então já não resta sacrifício.
É como se você tivesse deixado a oportunidade passar, né? Você conhece plenamente a verdade, sabe que o caminho certo é Jesus, mas você não quer. Você prefere viver deliberadamente em pecado. Então isso não tem mais sacrifício. Vai fazer o que mais por você? Não tem mais o que fazer. Porque a verdade é Cristo. Você precisa crer nele para entrar nos céus. Você rejeita isso, não tem outro caminho. Ou se arrepende, ou então perdição. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Eu estou pausando para cair a ficha, né? Você conhece a verdade, é o que o texto está querendo ensinar, né? Você conhece plenamente a verdade. Aí você diz assim, não quero. Eu vou viver a minha vida. Você já entende, né? Quando eu digo eu vou viver a minha vida, então não quero o senhorio de Cristo na minha vida. Eu vou viver do meu jeito. E o meu jeito é o quê? É pecar. Certo? Isso é a natureza do ser humano. Lá em Gênesis 6 e 5 está escrito lá. Certo? Era continuamente mal todo desígnio do coração humano. Eu vou colocar lá para vocês verem. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. No coração de quem? Do homem, do ser humano. Homem e mulher, certo? Era continuamente mal todo desígnio. Então o homem, o ser humano que quer viver a sua vida, ele vai fazer o quê? O mal. Aquilo que não agrada a Deus, certo? Então, você conheceu a verdade, mas você quer viver a sua vida. O que é que lhe espera? Horrível, né? Expectação horrível de juízo. E fogo vingador. Caiu a ficha? Se você conhece a verdade e rejeita essa verdade, é o que lhe espera. E aqui eu não estou para assustar ninguém, não. Eu estou querendo compartilhar, né, mediar esse conhecimento para a igreja, para que todos possam compreender a gravidade de rejeitar a Cristo. Não é brincadeira, não é brincadeira. Por isso que a Bíblia nos ensina, né? Te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Ele está dando um conselho. Por que Deus deu o conselho? Porque Ele ama o ser humano e Ele não quer que o que lhe espera na eternidade seja isso aqui. Horrível juízo e fogo vingador. Ele não quer que você vá para esse lugar. Por isso que ele diz, escolha a vida. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Agora pare para pensar. Ó. Quem rejeita a lei de Moisés morre. Se tiver 2 ou 3 testemunhas que testemunhem contra uma pessoa, que essa pessoa rejeitou a lei de Moisés, essa pessoa deve o quê? Morrer. Deve ser punida com a morte. Agora raciocina. E de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi sacrificado, ou melhor, santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Ou seja, se você rejeita a lei de Moisés, só basta 2 ou 3 testemunhas contra você para que você seja morto. Não é? E se você rejeitar a Cristo? E o testemunho do Espírito Santo? Ó. Qual o castigo você acha que vai receber essa pessoa? Que calcou os pés dos filhos do homem. E rejeitou Jesus, né? O Filho de Deus. Profanou o sangue da aliança. Você profanou no sentido de você não valorizou, você não recebeu esse sacrifício, esse sangue de Cristo que foi derramado na cruz, você não recebeu para você. Você não aceitou esse sacrifício para você, que é o sangue da aliança. E você ultrajou o Espírito da graça. Você diz, eu não quero esse negócio de Espírito Santo, é só uma força ativa de Deus e nada mais, e eu vou viver do meu jeito. Se é punido com a morte quem rejeitar a lei de Moisés e quem rejeitar Jesus e o Espírito Santo, você acha que vai acontecer o quê? É uma
pergunta que o texto está fazendo, né? Jesus, não, o autor de Hebreus, né? O escritor de Hebreus, na verdade, que o autor é Deus. O escritor de Hebreus está fazendo essa pergunta reflexiva. O que você acha que vai... Como é que vai ser o castigo dessa pessoa? Que o castigo para quem rejeita a lei de Moisés é a morte. E para quem rejeitar o Filho de Deus e o Espírito da graça? Perdição eterna, irmãos. Perdição eterna. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Esse texto, irmãos, é um texto de alerta. É para você sair hoje daqui alerta. Rapaz, se eu não aceitei Jesus ainda, eu tenho que tomar uma decisão na minha vida, porque o negócio é sério. Se a pessoa rejeitar a lei de Moisés é punido com a morte, imagine rejeitar Jesus e o Espírito Santo. Vai cair nas mãos do Deus vingador. Ó, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, para ser julgado, né? Para ser condenado. Isso é horrível. Porque rejeitar a lei de Moisés é só a morte física, né? E aqui é a morte eterna. Se rejeitar Jesus e o Espírito, é a morte eterna. A vingança pertence a Deus. Deus é quem vai se vingar daquelas pessoas que rejeitarem o seu filho. E nós ficamos às vezes brincando, né? Não, depois, amanhã e tal, daqui a 10 anos, que eu ainda tenho alguns projetos na minha vida para fazer. Depois, quando eu tiver mais velho, aí eu vou resolver buscar Deus. Cuidado. Cuidado. Porque o que espera as pessoas que rejeitam a Deus é coisa horrível, né? Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mateus 12, voltando para o nosso texto, Mateus 12, 33, diz: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Não adianta você querer enganar as pessoas. Não adianta. Porque os seus frutos é quem vão dizer quem você é. Se você realmente é um filho de Deus ou não. E ele ainda vai mais além, ó, raça de víboras. Aqui Jesus confrontando lá os fariseus, né? Como podeis falar coisas boas sendo maus? O que é que eles estavam falando de mal ali? Dizendo que Jesus estava sendo usado, né, pelo Beuzebu, pelo diabo. Como é que vocês podem dizer coisas boas se vocês são maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Isso aqui é muito profundo, certo? Por isso que a Bíblia aconselha: enchei-vos do Espírito, para que o seu coração esteja cheio do Espírito. Porque as pessoas conhecem os crentes até pela forma de falar. Por quê? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Se o seu coração está cheio de Deus, então você vai falar coisas provenientes de Deus. Mas se o seu coração está cheio do mundo, a sua boca vai falar coisas mundanas, que não abençoam as pessoas, que na maioria das vezes fazem amaldiçoar os outros. Murmuração, reclamação, maldizência, né? E por aí vai. E às vezes fofoca, fala da vida dos outros e várias outras coisas, né? Então você que é crente, você tem que policiar o seu linguajar, né? Porque as pessoas vão conhecer você pela sua fala. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Então, se você não tem o Espírito Santo em você, que é o bom, que é a coisa boa, como você vai tirar coisa boa dali de dentro? E quando eu falo tirar coisa boa, não é segundo o mundo, é segundo Deus. Porque ser bom para o mundo é muito fácil. Viu? É muito fácil você ser bom para o mundo. É só você ajudar algumas pessoas carentes no hospital, né, dar dinheiro para alguém, preparar uma cesta básica, bote no carro e saia nas casas distribuindo, que aí você vai ser uma pessoa boa. É fácil, isso é fácil de fazer.
Agora, você ser bom segundo os olhos de Deus é outra história. Por quê? Porque tem que haver uma transformação interior. Se não houver essa transformação interior, não pode. Você não consegue ser bom segundo os olhos de Deus. Não dá para ser bom segundo Deus só da boca para fora. Não dá. Tem que partir de dentro a transformação. Digo-vos que de toda palavra frívola, né, inútil, fútil, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Até aquilo que a gente fala que é inútil, nós vamos dar conta. Por isso nós temos que ter cuidado nas nossas palavras. A boca fala do que está cheio o coração. Cuidado com o que é que você fala, né? Tenhamos cuidado, porque nós vamos dar conta. E toda palavra frívola, né? Essa frívola significa inútil, fútil, coisa sem valor, né? Porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Pelas tuas palavras você diz assim, eu creio em Jesus, eu quero Ele como Senhor da minha vida, ou pelas tuas palavras você diz, eu não quero, ou pelas tuas palavras você diz, eu não sei agora, deixa para depois. Né? São as suas palavras. Você tem que dizer aquilo que convém realmente para o seu próprio bem, para a sua salvação. Então alguns escribas e fariseus replicaram, mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Na verdade, eles não queriam comprovar, né, o poder e a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Eles queriam incriminar o Senhor Jesus de alguma coisa. Certo? Era isso que eles queriam. Jesus, né, respondeu, uma geração má e adúltera espiritualmente, porque eles traíram a Deus para seguir a tradição dos homens, né, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ou seja, o Senhor Jesus é maior do que Jonas e as pessoas não estavam acreditando na pregação dele, na mensagem dele. Então, ninivitas foram considerados assim, vamos dizer, maiores e melhores, né, do que aquela geração que estava rejeitando o próprio Cristo. Porque um homem comum, Jonas, pregou e eles se converteram, os ninivitas. E ali aqueles fariseus estavam ouvindo a pregação do próprio Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus em carne, e não estavam se arrependendo. Então, era muito grave, né, a acusação contra esses fariseus. A rainha do sul se levantará no juízo contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O que é que significa isso? O espírito sai, né, do homem, quando volta, encontra a casa vazia, varrida e ornamentada. E aí ele entra novamente nesse homem, agora com 7 espíritos piores do que ele. Será que é alguém que se converteu, se afastou dos caminhos de Deus, perdeu a sua salvação, e aí os espíritos entraram nele de novo? Onde é que está o erro dessa frase que eu falei? Perdeu a sua salvação. Não pode. Aí está o erro, certo? A pessoa não pode se converter e perder a sua salvação. Já expliquei por quê, né? Porque quando você se converte, você se torna um filho de Deus. Quando é que você deixa de ser filho? Nunca. Então você não pode perder essa filiação a Deus, certo? Então o erro da frase está aí, tá bom? Então o que é que aconteceu aqui realmente? Aconteceu que é uma pessoa que obteve o conhecimento da verdade, mas não se converteu, não houve uma regeneração.
certo? E aí, às vezes, ele até mudou algumas práticas na vida dele, porque foi ouvindo a palavra de Deus e mudou algumas coisas, mas não houve um lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ou seja, não houve conversão. E de repente essa pessoa agora cansou de ouvir esse evangelho, né? E não quer mais nada com o evangelho. Aí o Espírito volta e encontrou o quê? A casa vazia, varrida e ornamentada. Aí agora, o último estado é pior do que o primeiro. Na verdade, essa pessoa ela nunca foi um crente, certo? Não pode ter se convertido, ter perdido a salvação e agora ser habitada por demônios, espíritos maus, né? Na verdade, ele nunca se converteu, né? O homem dessa história aqui nunca se converteu, né? Ele está explicando, né? Pessoas que às vezes se chegam para o evangelho, ouvem a palavra, né? Às vezes corrigem alguma coisa na sua vida, aí ó, a casa vazia, varrida, ornamentada, né? Vai se ajeitando ali, mas não quer realmente o senhorio de Cristo na sua vida. E aí quando os espíritos voltam, aí o último estado é pior do que o primeiro. Ficou claro? Versículo 46, falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, ele respondeu, ao que lhe trouxera o aviso, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse, eis minha mãe e meus irmãos. Pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui, nós precisamos entender que Jesus não está discriminando a família biológica dele, vamos dizer assim, né? Que era Maria e os irmãos. Ele estava dando ênfase que os nossos laços familiares espirituais são mais valiosos, muitas vezes, do que os laços familiares biológicos. Era isso que ele estava falando. Não que nós devemos desprezar a nossa família biológica quando aceitamos a Cristo. Não é isso que Jesus está ensinando, não, certo? Mas que a família espiritual, ela é muito importante. Quando você se converte, então agora você tem uma irmandade, você tem uma família que são seus irmãos em Cristo, são seus companheiros de vida eterna. E esses irmãos, eles são muito importantes. Eles não podem ser desprezados. Assim como a família biológica também não pode. Porque se um crente desprezar a sua família biológica, que testemunho é esse? Como a família biológica vai se interessar por um evangelho que rejeita os seus familiares? Então isso também não pode acontecer. Então o crente ele tem que encontrar um equilíbrio, né, para valorizar a família, a nova família espiritual, sem desprezar a família biológica. É isso que o Senhor Jesus está querendo ensinar. E aí dá essa ênfase, né? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é um crente, né? Ele é um filho de Deus. Ele faz parte da família celeste. E quando ele diz fizer a vontade do Pai, não está falando de salvação pelas obras. Ele está dizendo que aquele que faz a vontade do Pai está dando indícios de que já foi salvo, que já creu no Evangelho. Entenderam? Todo aquele que fizer a vontade de meu Pai. Ou seja, se você faz a vontade do Pai, é sinal que você já é filho do Pai, não é não? Faz a vontade de quem? Do Pai. Se você faz a vontade do Pai é porque você é filho. Então é um indício, é uma prova. Fazer a vontade do Pai é uma prova de que você é um crente. Não é que você fazer a vontade do Pai vai te tornar um crente. Você já é, porque creu no Senhor Jesus, e fazer a vontade do Pai nada mais é do que você estar comprovando que você realmente creu no Senhor Jesus Cristo e é um filho de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Te agradecemos porque o Senhor nos ensina o caminho da verdade, nos traz reflexões para que possamos compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas. E pedimos, Senhor Deus, que a cada dia tenhamos um coração quebrantado para nos submeter à Tua santa palavra, Pai. Clamamos ao Senhor para sermos cheios do Espírito, Senhor Deus. E assim a nossa boca possa proferir palavras de edificação para a Tua glória.
Pedimos as bênçãos do Senhor pela semana, a vitória sobre o mal e sobre o pecado, ó Pai. E as bênçãos do Senhor para o retorno de cada um aos seus lares. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.